Deputada estadual Ludmila Falcão, do Podemos, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios, ao nosso espaço. Obrigado por estar conosco, deputada. Prazer é todo meu, Guilherme, estar aqui ao lado de um amigo, ao lado da Laura, nas instalações novas da 98. Aproveitando dizer para vocês que aqui tá lindo e o ambiente também tá com energia muito boa e tenho certeza que daqui nós vamos falar de muitos problemas, mas como a gente não deixa a peteca cair do nosso lado também, propor também muitas soluções. Claro, é o que a gente está nos propondo a fazer aqui na 98 News, é ser uma emissora falando 100% de Minas Gerais, de todos os assuntos importantes para Minas Gerais, em que estágio eles estiverem, no bom, ruim, no meio do caminho. Deputada, primeiro, claro, preciso tratar da discussão sobre Propag e no momento em que chegamos ao que parece ser a grande dificuldade de oposição e base de governo. Vamos discutir Copasa e CEMIG. O governo já tem consolidado, a senhora como uma das vice-líderes de governo, tem consolidado assim, é o momento de já se iniciar a discussão para a CEMIG e para a Copasa, porque passaram os outros projetos. Tem alguma dificuldade que o governo quer esperar um pouco mais ou a hora é exatamente essa? Guilherme, falo para você com muita segurança que esse tema, de fato, ele é muito sensível para o estado de Minas Gerais. Principalmente no meu caso, que venho da ponta. Eu que estou ali com a botina no campo mesmo e eu sei as dificuldades que os nossos produtores passam quando a gente fala da CEMIG, quando a gente fala sobre fornecimento de energia elétrica. Muito se foi feito na gestão Zema, a gente sabe dos avanços que veio dos próprios investimentos acontecendo aqui na concessionária CEMIG, que deixou de fazer esses investimentos em outros locais do Brasil, e nós estamos correndo atrás do prejuízo, né? Vou te dar um exemplo. Patos, que é a minha cidade de origem, minha cidade onde eu nasci, é a cidade que mais demanda no estado de Minas Gerais o fornecimento de energia. Por quê? Porque o nosso crescimento ali ele é exponencial. Tanto de energia que você conseguir nos oferecer ali, nós vamos conseguir retribuir com uma economia forte. E agora está para ser energizada a Patos 3. A Patos 3, em tese, ela é uma natimorta, porque a gente já energiza ela com todo o socateamento da sua energia para os produtores que estão esperando há anos. E agora a gente começa outro processo de conseguir oferecer energia para o pessoal. Então, essas dificuldades, para além de ser uma empresa pública, ela tem que ser discutida sim. Só que, da mesma forma, falando da Copasa, todos os municípios onde tem a Copasa, eles têm alguma reclamação a ser feita e isso propriamente vem por ser uma empresa pública, né, e ter que passar pelos critérios das leis públicas. No entanto, essa discussão ela é sensível, porque tem muitos pontos ali que nós precisamos resguardá-los. Então, acredito que tem muito mais discussões para a gente entrar no consenso com o Estado ali para tomar as decisões seguras e certas para cuidar dessas duas grandes empresas. O governador, o vice-governador, enquanto esteve governador Matheus Simões, estava fazendo muitas críticas na relação com o governo federal pela dificuldade que ele tinha, olha, de colocar determinados ativos para discussão, de levar as coisas à frente, de dizer, olha, tem prazos aqui a serem cumpridos. Essa relação, de fato, é muito difícil e ela, de alguma maneira, atrapalha a tramitação dentro da Assembleia, seja no clima mais tenso ou mesmo na tramitação de projetos, deputado? Aí você tem que ter muita maturidade. A explanação que o nosso vice-governador fez da casa, ela é de grande propriedade e nós sabemos do embate que está existindo entre o governo federal e o governo de Minas Gerais. Não vamos tampar aqui o sol com a peneira. No entanto, Minas Gerais, para ele conseguir crescer mais, precisa das derrubadas dos vetos. E nós estamos vendo ali que está tendo um entrave político existente, né? A casa está, assim, dividida, principalmente quando você fala de alguns ativos do Estado que podem ser entregues para solucionar o problema do Estado de Minas Gerais, que é essa grande dívida. No entanto, eu acredito que tudo vai se solucionar, porque essa grande tratativa, ela veio, sim, do nosso presidente Tadeu Leite, juntamente com o Rodrigo Pacheco. Tadeu é um presidente muito hábil, muito inteligente. Eu tenho certeza que ele vai fazer a condução desses projetos, dessas votações com muita maestria, até porque o maior interesse que nós temos ali é o interesse de fazer com que Minas Gerais esteja saudável, né, para pagamento das suas dívidas e fazer as melhorias necessárias para garantir uma vida melhor para cada mineiro e mineira.
Eu queria, antes da gente ir para um outro assunto, ainda tocando no ponto do Propag, deputados, a senhora falou muito bem sobre essa questão entre governo federal e governo estadual, mas o ritmo da Assembleia tem sido satisfatório na sua avaliação, porque o que a gente está vendo é uma tentativa de obstrução por parte da oposição em algumas pautas que são caras para aprovação e adesão do Estado ao Propag. Para a senhora isso está fluindo bem ou poderia estar melhor? Laura, eu te confesso que o ritmo está sendo acelerado, porque a condução, como eu disse, do nosso presidente, ela está sendo muito bem feita. Então, nós estamos passando projetos ali de uma forma muito rápida, porque essas discussões já se passaram, já fizemos elas antes. Lógico que tem discussões mais sensíveis, que dependem de mais debate, né? Mas, no meu ponto de vista, está sendo acelerado num ritmo muito bom. Tá. Deputado, agora eu quero tratar de alguns assuntos que têm a ver com uma realidade que a gente às vezes desconhece muito estando na capital. A senhora tem projetos específicos para tratar de planejamento de policiamento rural no interior do estado. E essa é uma questão, a segurança pública de maneira geral, que ela é muito dura para a gente lidar única e exclusivamente com a percepção só de quem está sentado aqui à mesa. Porque o produtor rural tem uma realidade diferente. As empresas que atuam no campo têm uma realidade diferente. Onde é que estão essas dificuldades? O que a senhora vê como necessário do ponto de vista de planejamento? É porque não existe por parte da polícia, precisa ter algo? Ou existe, precisa ser melhorado? E em que ponto estamos exatamente? 250 anos da Polícia Militar, eu tenho só elogios a ser feitos a eles pela competência e pelo trabalho que eles executam no estado de Minas Gerais. No entanto, Guilherme, a gente não pode furtar da responsabilidade em dizer que hoje a Polícia Militar ela não consegue fazer a segurança necessária se ela não tiver o apoio tanto dos parlamentares quanto também do investimento do Estado. Por que eu te falo isso? Porque, vou te dar um exemplo, Patos de Minas, né? É fato que nós estamos com um déficit de policiamento nas ruas, né? Nós não estamos conseguindo por causa dos contingenciamentos, até propriamente vindo do Propag, vamos dizer assim. E hoje você consegue fazer a cobertura desses policiais com tecnologia. Patos, nós vamos fazer com que Patos seja 100% vídeo monitorada. Sim. Tem outro projeto que nós sonhamos também ali na região, na 10ª região da Polícia Militar, que é fazer o cinturão digital, que é o vídeo monitoramento de toda aquela região. Para quê? Aí não só para garantir a segurança daquelas pessoas que habitam, mas também para escoar a produção com segurança, porque a gente sabe dos problemas do roubo de carga. Esse cinturão digital e esse monitoramento nessa cidade, ele não está só propriamente ali no asfalto, ele está também no meio rural, para garantir as cidades ali, os distritos circunvizinhos, as pequenas cidades também, que eles sejam vídeo monitorados. Então, o que eu quero te falar? Que a responsabilidade da segurança pública ela é de todos nós. O que a gente vê também, e é algo discutido pelo prefeito Falcão, que eu acompanho de parte, além de tudo é meu marido, que se tornou uma grande responsabilidade também dos municípios cuidar do efetivo da Polícia Militar, seja através de custeio de combustível, seja através de manutenção da frota. O que é uma dificuldade, né? Que é uma dificuldade porque os municípios, eles não têm recurso para isso e acaba ficando essa responsabilidade muito para eles. Então, é uma responsabilidade em tese do Estado, mas os municípios ajudam. O poder parlamentar, através das nossas emendas, também não é a nossa obrigação, vamos dizer assim, que a nossa função é fiscalizar e legislar, mas nós fazemos esses aportes porque a gente acredita numa polícia séria, íntegra, como que é o caso da Polícia Militar. Deputado, eu queria tratar agora de uma ampliação da história de segurança, especificamente para mulheres. A senhora também é integrante importante dessa discussão na Assembleia Legislativa, e a gente, nas conversas que já teve anteriormente, sempre eu lhe perguntava sobre o clima na Assembleia quando precisa-se de tratar assuntos relativos a mulheres. Porque uma coisa é a discussão política que envolve direita, esquerda, centro, posições ideológicas aqui e acolá. Outra eram as políticas voltadas para mulheres e como a base de mulheres na Assembleia, que é muito aquém da representação social que deveríamos ter, consegue fazer essa discussão. Eu quero perguntar sobre 2025. As coisas estão andando bem? As discussões têm sido na proporção necessária para resolver problemas de violência doméstica, de agressões,
de ter uma comunicação efetiva com polícias civil e militar para ter acompanhamento das mulheres. O debate está andando bem na Assembleia? Guilherme, nós somos um número recorde, mas assim, deficitário ainda, né? De 77, somos 15 mulheres. Eu não posso te falar das gestões anteriores, mas eu posso te falar dessa agora. Independente se é esquerda ou direita, se é centro, nós estamos extremamente unidas, né? E aqui eu queria parabenizar, inclusive, a nossa líder, que é a deputada Lohana, que é a líder da bancada feminina, sou vice-líder dela, então uma pessoa da esquerda como líder, uma vice-líder da direita, e nós estamos ali porque o assunto é intrínseco a nós, a dor é intrínseca a nós, e eu entendo quando um homem, ele respeita a nossa dor, mas quando a gente vê a dor de uma mulher, ela reflete em nós. Então, as nossas discussões, elas são muito severas e elas são respeitadas na casa porque nós ecoamos esse tom em uma só voz, né, e um só apelo. Muito ainda tem a ser feito, né? Nós lutamos ainda por muito mais justiça social nessa área, mas acredito que nós estamos no caminho certo, né? Até para a parte de favorecer as nossas mulheres, de colocar elas no rumo certo, onde elas querem estar, né? Lugar de mulher é onde ela realmente quiser, até mesmo em casa. Como é um projeto que foi aprovado meu, esse projeto é muito sensível, foi aprovado há uma semana atrás, acredito que na próxima semana estará sendo sancionado pelo nosso governador, que é a economia do cuidado. Quando você vê, acredito na sua casa, Laura, você tem que ter uma mulher. Por que eu falo mulher? Porque é 90%, né? São mulheres que cuidam das suas famílias, dos seus filhos, e não conseguem trabalhar. E essas mulheres, 80% delas não conseguem projetar a sua aposentadoria. E com a pirâmide etária invertendo, por exemplo, nós temos que fazer com que o Estado tenha atenção para isso, porque vai ser um caos, um problema. Essa sensibilidade veio e veio da minha mãe, cuidando na vida inteira dos filhos e não programando a sua aposentadoria. Depois o marido adoeceu, foi ser acamado. E se a minha mãe não fosse se tornar uma pensionista, minha mãe hoje não teria condição de se aposentar. Quantas Dona Maria Helena não existe na vida? E esse projeto foi aprovado por unanimidade, com muito apoio de todas as deputadas da casa. Queria um pouco mais de detalhe disso, deputada. Como é que ele vai funcionar? É a tentativa de criar uma aposentadoria? É uma qualificação das mulheres para terem uma profissão? Do que ele trata? Esse projeto de lei, ele foi redigido com muito carinho, Guilherme, porque ele é uma problemática muito séria. No entanto, ele é discutido sempre de uma forma muito superficial ainda, né? Porque essas trabalhadoras, essas cuidadoras, elas são de fato invisíveis. Elas ficam dentro de casa cuidando e viram um problema depois, quando essas pessoas precisam ir para casa de algum familiar, esse familiar não tem condição de cuidar dessa pessoa, e essa pessoa precisa trabalhar para poder gerar a economia dos seus lares, até para sustentar essa pessoa, e vira um problema. Ou ela vai para um asilo, que você sabe que não tem vaga suficiente, ou, se não, ela fica ali, em tese, dispendiando uma casa. Enfim, esse projeto ele foi redigido, agora ele vai ser projetado, porque se torna uma política pública do Estado, né? E agora o Estado, nós vamos construir isso a várias mãos, tem essa responsabilidade de pensar, ou de gerar isso, um trabalho que possa ser regularizado através de um trabalho formal, ou, se não, uma forma de trabalhar essa pessoa, né, para ela ter uma segurança, vamos dizer assim, psicológica, mas também econômica, será trabalhado em várias vertentes. Acredito que o governo será sensível a essa pauta para juntos construirmos. É trabalhoso, é detalhista, mas é extremamente necessário. E tem uma frase que é muito importante, né? A gente precisa cuidar de quem cuida, porque a vida, ela exige cuidado, mas você tem que cuidar daquelas pessoas que cuidam de você. Certamente. Deputada, nós já conversamos de outras oportunidades e quando a gente tratava do agronegócio, a senhora tem uma atuação importante na região do Alto Paranaíba, com a cidade de Patos de Minas e outras da região. E eu me lembro de uma das nossas primeiras conversas, a senhora falar, olha, temos um problema gigantesco, que é para a produção, que é para a rotina do dia a dia, que tem a ver com logística, tem a ver com rodovia sem o grau de conservação necessário. E essa era uma crítica que a senhora fazia, mesmo sendo da base do governo, diretamente ao governo do Estado, dizendo, precisamos melhorar. Eu queria lhe perguntar, em 2025, o cenário melhorou? O cenário não melhorou? Concessão como
objeto principal e a maneira como o governo tem levado à frente o seu plano de desenvolvimento, ela resolve os problemas que o agronegócio, que as atividades produtivas lá na sua região têm? Guilherme, está longe do ideal, mas caminhou muito. E eu lembro dessa entrevista que nós fizemos logo no início do meu mandato. Passaram-se aí 2 anos e meio e hoje a maior obra em execução no estado de Minas Gerais está acontecendo na minha região, que é a terceira faixa da 354, que liga Patos de Minas a Presidente Olegário. Importantíssimo. Pra você ter noção, essa liga o Alto Paranaíba ao Noroeste, que liga a 040, que vai até Brasília. E só contextualizando aqui para vocês, na região Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, 25% do PIB do agronegócio do estado de Minas Gerais encontra ali. Né? Nós somos, Patos de Minas tem a maior produção de leite do estado de Minas Gerais, somos berço da genética suína, somos referência em produção de grãos, né? O Cerrado Mineiro ali é muito forte quando você fala da produção de café. E nós temos ali projetos também em grande tramitação, como, por exemplo, de Carmo a Serra do Salito, como, por exemplo, Major Porto a Quintinos. Hoje mesmo está acontecendo, nesse momento, né, a restauração de uma importante rodovia, a 352, que liga Tiros a Matutina. São 5 quilômetros que estava ali esfarelando, estava quase na terra, estamos fazendo essa recuperação. Muito se avançou, mas não tenho dúvida aqui, com toda a humildade, falando da nossa cobrança que nós estamos fazendo para a nossa região e a sensibilidade que o Estado está tendo também em saber que aquela região precisa, sim, ter os investimentos necessários para gerar economia forte, como tem de base. 2 anos e meio do seu mandato, mas já chegamos aí 6 anos e meio da gestão Romeu Zema. Eu queria te perguntar o que ainda precisa ser entregue por essa gestão, porque ela vai se encerrar, pelas falas do governador, ou pelo menos com a figura central do governador Romeu Zema, no começo do ano que vem, quando ele deve se desincompatibilizar e a gestão passará ao vice-governador Matheus Simões. O que ainda falta a gestão entregar, que a senhora considera que é necessário daquilo que foi já apontado pelo governador para o ano que vem? Uma reunião que o vice-governador esteve na Assembleia Legislativa, ele disse que, se porventura os vetos caíssem, conseguiria fazer o reajuste dos policiais militares. Do Propag. Do Propag. Os vetos do Propag. E é isso que a gente espera. Eu acredito que é a entrega que falta. Aí, sem falar das estruturantes, né? Mas está falando aqui de uma grande polícia. E quando você verifica as pesquisas, né, a nível nacional, hoje o brasileiro não preocupa em primeiro lugar com a saúde, não preocupa em primeiro lugar com a educação, ele preocupa com a segurança pública. Os investimentos da nossa parte, do Estado, eles estão sendo necessários na parte de infraestrutura da Polícia Militar, além de que eles são extremamente organizados e conservadores dos seus prédios, das suas viaturas, né? No entanto, a tropa precisa ser valorizada, a remuneração da tropa precisa ser valorizada e eu acredito que essa entrega está faltando. Deputada estadual Ludmila Falcão, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso Start 98 News, na 98 News. A gente espera, claro, que a senhora volte em outras oportunidades para trazer os assuntos que são importantes para o Alto Paranaíba, para o Triângulo, dentro da Assembleia Legislativa, porque aqui a gente está se propondo a falar sobre Minas. E é importante ter a voz dos parlamentares também, ecoando demandas, críticas e sugestões que podem sair dos mandatos de cada um de vocês. Obrigado, deputado. É só convidar que eu estarei aqui. Próxima vez eu faço questão de trazer pamonha. Nossa. Gente, eu vou te contar. E eu já provei a pamonha lá de Patos de Minas. É um negócio fora do convencional. Porque quando eu ofereço pamonha, eles fazem questão de me convidar mais rápido para estar aqui. Isso é uma maneira de vir mais vezes falar. O bom é que eu convidei antes de falar que você já falava que tinha pamonha. Isso é verdade. Como eu estava em Belo Horizonte desde o início, né? Inclusive, esses dias tropecei aqui. Eu trupiquei, né? Trupiquei aqui em uma lanchonete que estava escrito assim: temos pamonha de Patos de Minas. Eu falei, mas todo jeito, né? Não é aquela quentinha saída da hora, mas tá tudo bem, já tem um pedacinho de Patos de Minas aqui. Foi aprovado, deputado? Claro, né? Então tá. Já tem quando eu sentir saudade da terra, é lá que eu vou comer essa pamonha. Mas muito obrigada por estar aqui, podendo falar aqui sobre o nosso trabalho, sobre as nossas realizações e dizer que do lado de cá a peteca não cai, não. Muito obrigado, deputada.